Olá, amigo ouvinte. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e acione o sininho das notificações para você receber notificação de novos vídeos. 2 vezes por semana ou mais eu tenho lançado vídeos para a sua edificação. E o tema de hoje é a verdadeira adoração. Eu sou o pastor Carlos Rodrigues e estou aqui para te abençoar com a palavra nesta hora. Gostaria de ler aqui em São João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E o 24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, verdadeiros adoradores é o que estaremos abordando nesse momento. Em primeiro lugar, adoração vem do latim adoratio. E a palavra adorar quer dizer cultuar a Deus, reverenciar a Deus. A adoração, ela consiste em amar a Deus. Nesse caso aqui, estamos falando de adoração no sentido bíblico, no sentido espiritual. Então, o versículo começa dizendo que a hora vem, e agora é, ou já é chegada. Jesus falou assim desta forma, porque ele veio trazer uma novidade de vida. Ele veio implantar a graça de Deus. Então, por isso, ele falou dessa forma. Mas o interessante é quando ele prossegue dizendo: a hora é, ou vem, já é chegada, em que os verdadeiros adoradores. Então, você está falando verdadeiros adoradores, porque existe falsos adoradores, com certeza. Ele diz assim: adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, vamos começar dizendo sobre procurar adoradores. Por que Deus fala que Deus procura adoradores, ou verdadeiros adoradores? O Salmo 101, versículo 6a, está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A graça nos possibilita um tipo diferente de adoração que não requer cerimoniais ou rituais ou coisa parecida. Então nós temos aqui: adorarão em espírito e em verdade. Jesus ensina várias coisas nesse versículo. Em espírito. Adoração em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade, no espírito ou disposição de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o agente em que vai nos fazer ter essa verdadeira adoração. Então, e a verdade? O que seria a verdade? Do grego, aletheia, é uma característica de Deus. Então, sabemos que Deus é verdade.
São João 14,6, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então ele está dizendo, né? Eu sou a verdade. Então, em várias passagens na Bíblia, nós vemos Jesus falando dessa verdade. São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia também fala ainda no livro de São João sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito da verdade. Ele se chama o Espírito da verdade. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que revela no Filho e se recebe mediante o Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Porque o único alicerce da verdadeira adoração é nós estarmos em espírito e em verdade, reconhecendo Jesus, estando em comunhão com Ele. Então é impossível uma verdadeira adoração sem estar com o espírito contrito, em comunhão, em paz com o Criador, com o nosso Deus. Então ele prossegue: Deus é espírito. Nós ainda podemos falar o seguinte: Deus é um ser espiritual. Mesmo sendo uma pessoa, para isso ele diz lá em Gênesis 1:26, que o homem foi feito à imagem e à sua semelhança. A sua imagem e a sua semelhança. Então Deus é um ser espiritual. Então, por isso, ele usa o termo aqui que Deus é espírito. Importa que os que adorem em espírito e em verdade. O homem adora a Deus pelo seu espírito, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Então é através do espírito que nós adoramos a Deus, e é por meio dele que se move o Espírito Santo em nossas vidas. De outra forma, não há uma adoração aceita por Deus, a não ser assim, através do Espírito Santo de Deus. Então ele prossegue. Agora no 23, voltando aqui ao 23. Porque o Pai procura quem os adore, né? Em espírito e em verdade. A palavra procura quer dizer que essas pessoas não são encontradas facilmente. Voltando lá no Salmo 101, versículo 6a, quando ele diz que Deus procura, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, daí, nós temos essa questão da idolatria. Porque quando falamos em verdadeira adoração, nós temos que falar sobre a falsa adoração. Então, temos que partir para a idolatria. Por exemplo, nós temos em Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, 4 e 5, que fala coisa aqui muito interessante. O versículo 3 nos diz assim: não terás outros deuses adiante de mim. E o 4 diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura. Então nós vemos que quando Deus fala que não terás outros deuses adiante de mim, logo a seguir ele fala da imagem de escultura, que é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então este é o segundo mandamento, é uma proibição explícita. Está aqui bem claro, né, essa questão aqui, né? Ele diz assim: proíbe fazer imagem de Deus ou criaturas. Quando Deus fala que está proibindo imagem dele mesmo ou criaturas. Ele diz: ou semelhança do que há em cima no céu, na terra, ou debaixo das águas, debaixo da terra.
Então, nenhuma criatura, nada poderá ser uma imagem de escultura e poderá servir de adoração, a não ser o próprio Deus sendo adorado. Então, com o propósito de adoração, oração ou qualquer outro tipo de auxílio espiritual. Repetindo aqui, é proibido, Deus não aceita qualquer adoração à imagem de escultura, sendo com o propósito de adoração ou oração, súplica ou qualquer outro tipo de auxílio espiritual. Então nós temos também em Deuteronômio 32 a questão lá do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao Monte Horebe para receber os mandamentos do Senhor, pelo qual nós já citamos aqui o segundo mandamento, que é o que nós estamos citando hoje, não é? que está aqui em pauta. Não farás para ti mais de escultura e a verdadeira adoração. Nos diz aqui em Deuteronômio 32, no texto, resumindo esse texto de Deuteronômio 32, Arão fez um bezerro de ouro, pressionado pelo povo, para adorar aquele bezerro, porque Moisés havia subido o monte e o povo ficou impaciente, não suportou esperar e se desviaram do Deus Todo-Poderoso. E sendo assim, veio a ira de Deus sobre o povo, a ponto de, nesse capítulo 32, ali fazendo um resumo, Deus chamou o povo de Moisés, falando assim para Moisés: Moisés, desce do monte, porque o teu povo se desviou de mim. Então Deus não quis chamar do povo dele, como era comum ele chamar, mas falou que era o povo de Moisés. Então, Moisés, para que Deus não destruísse o povo, porque a ira do povo fez com que Deus quisesse destruir o povo. Moisés mandou matar todos os idólatras. Mas esse povo só morreu depois que Moisés mandou que todos aqueles que fossem do Senhor passassem para o lado dele. Então, o povo da tribo de Levi se arrependeu, estava ali do lado de Moisés e uma outra parte do povo. Mas, mesmo Moisés dando essa oportunidade, falando que Deus havia mandado falar ao povo, ainda teve pessoas que se manteram obstinados, resistiram a Moisés e a Deus, resistiram a Deus e a Moisés. E, consequentemente, resultou em 3.000 mortos naquele dia por causa da idolatria. Então nós vemos aí o quanto Deus repugna a idolatria, a adoração à imagem de escultura, a adoração a outros deuses, a não ser ele mesmo. A palavra idolatria, vem de ídolo. Latria vem de adoração. Então, adoração ao ídolo. Então, isto é abominável diante de Deus. No Salmo 115, do versículo 5 ao 7, descreve uma imagem de escultura, quando diz que é uma coisa morta. Tem olho, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Então, tudo isso aborrece o Criador. E no versículo 8 do Salmo 115, ele diz: tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram e todos aqueles que os fazem. Então, não só adorar, mas até mesmo fazer uma imagem de escultura é uma tremenda abominação ao Senhor. Então, o cuidado que devemos ter. No livro de Atos, nós temos uma palavra que diz que
Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Deus quer habitar no ser humano, porque a Bíblia nos diz no livro de Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, é no homem que Deus quer habitar. E ele quer ser adorado, porque para isso nós fomos criados. Nós fomos criados com o propósito de adorar o Criador, adorar o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então, daí, voltemos aqui ao versículo 23 de São João, capítulo 4. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Então é importante que nós nos coloquemos, que você, ouvinte, se coloque nessa posição de adorar somente a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, que Deus possa te abençoar. Você que ainda não conhece o Deus Todo-Poderoso, principalmente, eu faço um apelo para você, para que venha conhecer as Escrituras e saber como agrada a Deus a adoração, que é em espírito e em verdade. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, eis aí esta palavra, que esta palavra venha alcançar, Pai, os corações, as vidas que estão, as pessoas que estão duvidosas, as pessoas que estão mergulhadas, Pai, nas suas religiões, mas sabemos que a religião não salva, mas o Salvador é o Senhor Jesus, e através da sua palavra, Pai, que nós conhecemos a sua vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu intercedo por essa pessoa e abençoo essa pessoa, abençoa a sua família, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, um abraço, e que essa palavra venha tocar o seu coração, que você abra o seu coração e dê ouvido à voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.